Olá pessoal, aí amigos e amigas aqui do canal Verde 33, estamos voltando, começando o Campeonato Goiano, depois de dezembro aí a gente parado, não de folga porque o trabalho nos ocupa, janeiro da mesma forma, mas agora com a volta do Goiás às atividades profissionais, nós vamos aos poucos aí recuperando tudo isso que a gente vivenciou nesses últimos 45 dias mais ou menos, né? Desde o final do Campeonato Brasileiro da Série B, e vamos falar muito sobre essa preparação do Goiás, vamos dar uma repassada na questão grave das categorias de base do Goiás, vamos fazer também um prognóstico do que será essa temporada do Goiás, mas eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, nesse retorno aqui do canal Verde 33, depois dessa parada, porque também estava muito desgastado já, com coisas a fazer pessoais e outras atividades no final do ano, que para mim, na verdade, é um período que sobrecarregou muito mais ainda, mas nós temos muito a falar do Goiás e vamos aos poucos ir jogando isso com mais calma. Eu sei que vocês têm várias formas para se informar, mas eu particularmente gosto desse canal, de trocar umas ideias com vocês, de receber a devolutiva do que vocês pensam sobre o Goiás, sobre o futebol goiano, sobre o futebol brasileiro. E é isso que nós vamos fazer, continuar a fazer esse ano aqui no canal Verde 33. Por enquanto, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês, Esmeraldino, né? Nesse retorno. O Goiás, o torcedor do Goiás, vai ter que se adequar ao que o Goiás pode oferecer no momento a ele. E o que o Goiás pode oferecer por tudo aquilo que os próprios dirigentes do Goiás, nesses últimos 10, 15 anos, aí, vamos dizer assim, dos anos 2000 para cá, a gente só vem entrando num processo de decadência, na verdade, né? Mas o Goiás só vai poder dar o retorno que a gente espera, né? E esperava desde sempre aí, quando a gente acompanhava o Goiás desde o Luvanor, a geração do Luvanor, depois do Túlio, a geração depois aí dos anos 90, do começo dos anos 90, lá, aquela safra que subiu com o Goiás, né, de Kleber, do Baltazar, depois aquela geração de ouro de Alex Dias, Dil, Evandro, Lúcio, aí depois vieram Josué, Araújo, tanta gente boa, que o Goiás foi num crescendo que a gente esperava. A expectativa era de que a gente se tornasse um dos grandes do futebol brasileiro, que a gente estivesse ocupando hoje a posição que a gente parelhava ali no começo dos anos 90, no começo dos anos 90 com o Atlético Paranaense, e que hoje a gente vê a distância, infelizmente, tanto em termos de estrutura, quanto em termos de importância no cenário nacional, quanto em termos de títulos, de troféus, que o Clube Atlético Paranaense tem em relação ao Goiás Esporte Clube, ao nosso Goiás Esporte Clube. E convenhamos, né? Isso dói muito quando a gente toca nesse assunto, dói muito nos dirigentes do Goiás, que são, na verdade, os mesmos, muda o presidente e tudo, mas a cúpula do Goiás é sempre a mesma desde aquela época. E nós estamos estagnados no tempo. Na verdade, não estamos só estagnados, nós estamos estagnados em termos de mentalidade, mas nós muito mais atrasados, involuídos em relação ao que já fomos no cenário nacional. Hoje o Goiás, infelizmente, ele entra para esse ano com a mesma expectativa que o Avaí, que naquela época dos anos 90 era um clube minúsculo, né, em relação a Goiás e Atlético Paranaense, que nem eram tão grandes, mas eram clubes em ascensão médios. O Avaí, futebol catarinense como um todo, subiu muito. Tem a Chapecoense, que não deixa mentir. O Criciúma, por acaso, caiu, né, que era o maior daquela época. Mas os outros de Florianópolis, né, o Avaí e o Figueirense, melhoraram bastante. A gente nem vai falar aqui do Red Bull Bragantino, que aí já é uma outra história. E aí a gente vai entrar em outras confas, vamos dizer assim, porque aí a gente pode falar também da SAF, né, da Sociedade Anônima de Futebol, que pode ser criada, que falam que o Goiás, que o Botafogo já está nessa, o Cruzeiro também. Mas isso é para outro assunto. O problema hoje é deixar para você, torcedor do Goiás, a expectativa que você tem que ter para esse ano. A expectativa de não cair para a Série B. O nosso plano esse ano é ficar na Série A e organizar a casa, né? Acho que mais do que isso, prometer mais do que isso para esse ano é muito. Então,
não criem falsas expectativas sobre o Goiás. Não achem que o Goiás vai chegar e vai lá disputar uma vaga na Libertadores. Pode acontecer? Pode. O time encaixar, um time de futebol encaixado, qualquer que seja, um time que tenha jogadores de um nível médio para a Série A, se ele encaixar bem, ele vai disputar na ponta. Mesmo que não tenha jogadores caros, jogadores já bastante conhecidos. Mas se der esse encaixe, só que esse encaixe é raro. Esse encaixe aconteceu com o Goiás também outras vezes, né? Mas esse encaixe não acontece todo dia. E isso não é obra de planejamento, isso é obra do acaso. Então eu estou contando aqui com o que está planejado para o Goiás, com a questão financeira do Goiás, com aquilo que está sendo produzido e que a gente está vendo acontecer, as contratações que já fizeram, que nós vamos conversar bastante sobre isso, né? Mas, por enquanto, eu queria só deixar esse recado para vocês. Não é sendo pessimista, é sendo realista. E eu não vou aqui dar uma de poliana aí, animado, otimista também não. Eu vou ser realista. Não vou entrar no jogo de, porque trouxe Maguinho, traz Pedro Raul, não vai dar certo. Peraí, pode dar certo também. Mas, é o que eu digo, sendo realista, não crie expectativas, curta o Goiás esse ano, vamos torcer aí para irmos bem já desde o Campeonato Goiano, né, que esse ano tem novidades aí, né, tem jogos transmitidos pela internet, todos os jogos, né, mudanças nesse sentido podem ser positivas, nós vamos discutir isso aqui, ok? Então fica aí meu recado, meu desejo ainda que quase terminando o mês de janeiro, de um feliz 2022 para todos e todas aqui que acompanham o canal Verde 33 e vamos seguindo em frente. Deixa aqui o seu comentário, deixa o que você pensa para o Goiás esse ano. Nós praticamente fizemos uma apresentação, né? Apenas nem falamos de Copa São Paulo, que foi a decepção, não falamos também de outras questões internas do Goiás que precisam ser tocadas, né? Mas enfim, nós vamos falar sobre isso, tem muito tempo, se Deus quiser, vamos seguindo. Amanhã já tem jogo e aí nós vamos tocando o barco e comentando com vocês e falando e enfim, deixando a coisa fluir, ok? Um abraço a todos, tenham também uma boa semana. Valeu!